Pessoal, bom dia. Agora a gente vai mudar um pouquinho de frente, vamos deixar a trigonometria e todas aquelas formas lá de seno, cosseno, tangente de lado e vamos mudar um pouquinho. Vamos entrar na frente C agora, que nós vamos começar a falar de áreas de figuras planas. Então eu vou falar algumas que já é, de praxe da gente, não é novidade. Retângulo, quadrado, paralelogramo, depois eu vou falar do trapézio, triângulo, são várias formas, ok? Para trabalhar com triângulo. Então vamos lá. Área, gente, quando eu falo em área, eu quero saber é a superfície que essa figura está ocupando. É a região delimitada por o contorno da figura, ok? Pelo polígono, no caso. Então eu quero medir essa superfície que aquela figura ocupa, a região interna desse contorno. Então, quando eu falo retângulo, quando eu quero calcular a área, eu quero calcular essa região toda aqui, delimitada pelos lados do retângulo, inclusive os lados, ok? Quando eu falo a área do quadrado, eu quero calcular essa superfície aqui, ó. É uma figura plana, então quero saber qual é essa superfície que essa figura está ocupando. A mesma coisa nos outros, paralelogramo e triângulo. Então a área de retângulo é muito simples. Se eu sei que um lado vale A e o outro vale B, retângulo é paralelogramo, que tem os lados congruentes, lados paralelos e tem o mesmo valor. Então a área é só multiplicar lado vezes lado, ou seja, base vezes altura. A vezes B. Então seria a área. Unidade de área, viu, gente? Se eu estiver trabalhando em centímetro, a área é centímetro quadrado. Se eu estiver trabalhando em metro, a área em metro. E assim vai. Quando não fala unidade, eu coloco UA, unidade de área. Tranquilo? Quadrado, gente, é um quadrilátero que tem todos os lados congruentes. Não é novidade para ninguém. Então, qual é a área? Lado vezes lado. Só que os lados são iguais. Ó. Então vai ficar B vezes B, B ao quadrado. Unidade de área. Então tá aí a área do quadrado. É lado ao quadrado. Se o lado é B, B vezes B, B ao quadrado. Outra coisa, gente, não confundam área com perímetro. Perímetro é o contorno da figura. Se eu fosse calcular o perímetro quadrado, seria 4B. 1B mais 1B mais 1B mais 1B. Área é lado vezes lado, B ao quadrado. Ok? Não confunda a área com perímetro. Outro detalhe importante. Paralelogramo é essa figura aqui, ó. Toda essa figura que eu marquei de azul aqui, ó, são, ok? Então isso aqui eu tenho um paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Toma cuidado. Aqui vale A, aqui vale B, o outro lado lá em cima vale A, né, porque os lados opostos de todo paralelogramo são congruentes, e aqui vale B igual aqui. E a altura desse paralelogramo está aqui, ó. A altura tem que formar ângulo reto de 90 graus, tem que ser perpendicular ao lado oposto, tranquilo? É a mesma altura daqui, ó, ângulo reto. Toma cuidado, área de paralelogramo não é lado vezes lado, não. É essa base vezes a altura relativa a essa base. Então a área aqui vai ser a base A vezes a altura relativa a ela, que é AH, ó, que é o mesmo daqui. Ok? Toma cuidado, paralelogramo é A vezes a altura relativa a esse lado A. Tranquilo? Então vai ser A vezes H. Triângulo. Triângulos são várias fórmulas. Eu vou falar da principal para vocês, depois a gente vai entrar nas outras. Observe esse triângulo aqui. Ele é um triângulo retângulo, né? Então, triângulo é a metade da área de um retângulo. Por quê? Se eu imaginar isso aqui, ó, eu tenho um retângulo, está mais parecendo com um quadrado, mas tudo bem. É um retângulo. Então eu quero só essa parte azul de baixo. Então se fosse para calcular tudo, seria B vezes A. Mas como eu quero só a parte de baixo, eu quero metade. Por isso que a gente fala que a área de retângulo é base, no caso aqui base B, vezes a altura A dividido por 2. Ou A vezes B por 2. Né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então tá aí, a área de triângulo. Base vezes a altura relativa a essa base dividido por 2. Não pode esquecer de dividir por 2 no triângulo. Tranquilo? E eu vou agora falar sobre outros tipos de triângulo. Outras formulazinhas. Vou apagar a parte de cima aqui. Olha só, continuando o triângulo. Qualquer coisa é só voltar no videozinho aí. Continuando aqui com a área de triângulos, viu, pessoal? Triângulo tem várias formas. Então, observe que agora eu vou colocar um triângulo. Vou colocar aqui triângulo ABC, certo?
eu vou falar que esse lado aqui vale A, esse lado aqui vale B, e o ângulo entre os dois lados que eu conheço, que é esse ângulo aqui, vou falar que é o ângulo beta, ok? E quero calcular a área desse triângulo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou traçar a altura relativa ao lado que vale A, vou fazer essa altura aqui, H. Beleza. Então, se eu fosse calcular essa área, você ia falar assim para mim, Rogério, é muito simples. A área de triângulo vai ser a base, que eu conheço, que é A, vezes a altura relativa a esta base, que é H, dividido por 2. Muito bem. A área é isso aqui. Base vezes a altura, dividido por 2. Só que olha o que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou aqui nesse triângulo aqui, ó, que é o triângulo verdelhinho, ele é um triângulo, coloca um H aqui, ó. O triângulo AHC é um triângulo retângulo. Eu vou aqui no cantinho e vou calcular o seno do ângulo beta. Então, o seno desse ângulo. Então, observe que a hipotenusa aqui é B e o cateto oposto a esse ângulo é a altura H. Então, o seno de beta vai ser a altura H dividido pelo cateto oposto ao ângulo, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é B. Então, de novo, o seno de beta vai ser o cateto oposto ao ângulo H dividido pela hipotenusa, que é B. Cheguei aqui, seno de beta. Correto? Vou fazer a proporção. Aí eu vou chegar ao seguinte. 1 vezes H, H é igual a B vezes o seno de beta. E vou deixar quieto aqui. Eu coloquei a altura em função do seno do ângulo beta. Então eu vou falar que a área desse triângulo também pode ser calculada A vezes, no lugar do H, eu vou colocar B vezes o seno de beta dividido por 2. Então eu chego a uma outra formulazinha de calcular a área de triângulo. Qual é? Como que é isso? Se eu conhecer dois lados do triângulo, observe, eu conheço esse lado A e eu conheço esse lado B, correto? Eu conheço dois lados. E eu conheço também o ângulo entre esses dois lados. Então, se eu conheço dois lados e o ângulo entre eles, esses dois lados, eu posso falar o seguinte, a área vai ser esse lado, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o seno de beta, dividido por 2. Sempre vai dar certo, ok? É uma outra forma de calcular a área de triângulo. Tranquilo, gente? Ah, pode ser que? Pode. Se eu conhecer o lado AB e o lado AC, e esse ângulo aqui, eu posso falar que a área vai ser esse lado, vezes o seno desse ângulo, por 2. O importante é eu conhecer dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Aí eu vou usar essa formulazinha aqui. Tranquilo, pessoal? Então eu preciso de dois lados e o ângulo entre eles. Aí eu posso usar essa fórmula. E o triângulo também tem uma outra formulazinha, que é a famosa fórmula de Heron. Vocês se lembram? A gente usou muito. Eu lembro de fazer com vocês lá no 9º ano. Lá no ano de 2018. Ô, saudade, hein? A gente fazia muito essa forma de Heron. É quando eu conheço só os lados do triângulo. Observe aqui uma coisa. Continuando com o triângulo. Imagine que eu tenho um triângulo. E vou falar, por exemplo, que aqui vale A, aqui vale B, aqui vale C. Triângulo ABC. Certo? Então, pessoal, se eu não conhecer ângulo, eu não tenho altura nenhuma. Eu não sei a altura relativa a essa base, eu não sei a altura relativa a essa base e nem a altura relativa. Então eu não tenho nenhuma altura, eu não tenho o ângulo entre nenhum dos lados. Então como que eu vou calcular a área desse triângulo? Eu vou usar a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron, ela é assim, ó. Vocês se lembram? P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Beleza? Aí eu vou explicar direitinho o que significa esse P. O P, gente, é o famoso semiperímetro. Semiperímetro. Certo? E o que é o semiperímetro aqui? Eu vou calcular o perímetro. O que é o perímetro? É somar os lados. A mais B mais C. O semiperímetro é a metade desse perímetro. É a metade desse perímetro. Então tá aqui o semiperímetro.
Então, para mim calcular esse P, eu vou pegar o perímetro e dividir por 2, beleza? Eu tenho o semiperímetro, aí eu vou pegar semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o terceiro lado. Quando que eu vou usar essa forma de Heron? Ok? A forma de Heron eu uso quando eu tiver informação dos lados, quando eu não conheço nenhuma altura e quando eu não conheço o ângulo entre dois lados. Por quê? Porque se eu conhecer o ângulo entre dois lados, eu vou usar essa aqui, muito mais fácil, correto? Se eu conhecer a altura relativa a uma base, eu vou usar aquela forma do início, base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? Então a forma de Heron, que é essa aqui, eu vou usar sempre que eu conhecer apenas os lados. Quando eu não tenho informação de nenhuma altura relativa a nenhum dos lados e nenhum ângulo também. Tranquilo?